Olá, amigos do Evidência Saúde. Meu nome é Daniel Pierre de Moraes. Nós estamos iniciando hoje, no dia 27 de junho, um clube de revista, que é uma atividade para discussão de um artigo científico original, uma discussão um pouco mais aprofundada, tentando identificar alguns aspectos da estrutura do artigo, bem como a discussão do tema, que no caso de hoje sobre atividade física facilitada para o tratamento de depressão. Esse é um estudo que é um ensaio clínico randomizado e controlado, foi publicado no início desse mês no British Medical Journal, que é uma importante revista da área médica. Então esse é um estudo que parte de uma certa eficácia das intervenções de exercício para depressão. Tem revisões sistemáticas mostrando um certo efeito do exercício para depressão, mas isso vem a partir de estudos pequenos, de estudos com classificação, com a inclusão de diferentes tipos de participantes, então sem uma homogeneidade grande, e esse estudo então vem para ser o maior estudo de exercício físico em depressão. O acrônimo do estudo é TREAD, que é Tratamento da Depressão com Atividade Física, e isso investiga um termo interessante a ser discutido, que é a efetividade. A efetividade é aquele efeito que se obtém a partir de algo que é recomendado, pode ser exercício, pode ser um remédio, mas que os indivíduos têm que ir lá e têm que fazer, e tem um efeito a partir daí. É um pouco diferente de alguns estudos que oferecem a academia e toda a estrutura, a infraestrutura para que os indivíduos se engajem no exercício. Nesse caso, é um estudo de eficácia para analisar o efeito daquela intervenção. A efetividade analisa o efeito da aplicação daquela intervenção num cenário mais real. Então, normalmente a efetividade ela é um pouco diferente da eficácia. Muitos medicamentos, por exemplo, eles são eficazes, mas quando as pessoas têm que ir lá e têm que comprar, têm que tomar, eles não conseguem ser efetivos, talvez porque são caros ou porque dão realmente muitos efeitos colaterais que, se a pessoa não estivesse sendo motivada, ela não consegue manter. Então, são dois termos diferentes. Esse é um estudo de efetividade, guardem isso desde então. É um estudo multicêntrico com dois braços, um braço de intervenção de atividade física e um outro braço separado de intervenção controle, então são dois braços randomizados de forma paralela. A randomização e o recrutamento foram muito bem feitos. É um estudo que está publicado numa revista que tem um rigor metodológico grande, então não esperaria algo diferente. Os indivíduos tinham idade de 18 a 69 anos, não tomavam antidepressivos ou tomavam no máximo 4 semanas, sem um uso anterior a isso. Tá? Eu gosto de ir já olhando os métodos e resultados já diretamente, então, para dar uma olhada nessa randomização, essa distribuição dos indivíduos, nós podemos ir na tabela 1 rapidamente e olhar. Tá? Aqui é o grupo intervenção, aqui é o grupo controle, aqui com o número total de indivíduos incluído em cada braço do estudo. E aqui nós vemos, por exemplo, o nível de atividade física de pelo menos a quantidade de atividade física de pelo menos uma vez por semana sendo muito similar, 51% contra 46%. A severidade da depressão, aqui a depressão média ou moderada, representando 87% no grupo que foi recomendado para atividade física, contra 91% no grupo controle. O histórico de depressão também similar entre os dois grupos, o número de tabagistas também similar entre os dois grupos. Então aqui são características
de baseline, que eu acho que trazem bem essa uniformidade entre os diferentes grupos. Então, voltando para os métodos, tá? Tentando entender um pouco mais essa intervenção. A intervenção, ela foi... na verdade, deixa eu discutir o segmento. Então, o follow-up, tá? Ele foi de 12 meses no total, porém foram feitas 3 avaliações, no quarto, no oitavo e no 12º mês, onde a avaliação do quarto mês foi a avaliação principal, em que o desfecho principal foi considerado realmente nesse período de tempo, 4 meses. E qual foi esse desfecho principal? Está logo aqui. Aqui, então, em desfechos, o desfecho principal foi o score de depressão por Beck. Então, é uma escala baseada em 21 itens, que faz um score dos indivíduos. Quanto maior é o score, mais crítico é o estado de depressão. Voltando um pouquinho para trás, então isso aqui a gente já percebeu, são 3 pontos de análise, sendo que no quarto mês foi a principal, e agora a gente vai dar uma olhada em como foi a intervenção. Teve uma intervenção de cuidados usuais, só com a recomendação básica de cuidados para os indivíduos, então isso foi o grupo controle, ao passo que a intervenção de atividade física, ela foi realizada por 5 diferentes facilitadores. Então, os profissionais que recomendavam atividade física poderiam ser 5 profissionais. Lógico que era feita, né, cada indivíduo ia com algum desses 5 profissionais, não passava por todos os 5 profissionais. Se utilizava algumas técnicas de motivação para realmente promover a aderência dos indivíduos ao exercício. Basicamente, a quantidade almejada de exercício foi de 150 minutos por semana, e eles ainda orientavam que esses 150 minutos eles poderiam ser alcançados em períodos de pelo menos 10 minutos. Então, distribuindo esses 150 minutos por dia, daria 30 minutos 5 vezes por semana. E o que eles diziam é que esses 30 minutos da meta diária ainda poderia ser alcançado em períodos de 10 minutos, poderia ser parcelado em mini sessões de 10 minutos. Essa foi a recomendação básica de exercício que os indivíduos receberam. E para olhar isso, é sempre bom procurar um dado que mostre se isso realmente aumentou a atividade física. E os pesquisadores eles têm na tabela 5 esse dado. Também já vou conectar direto lá na tabela 5 para mostrar para vocês como é que foi isso daí. Deixa eu mostrar. Então aqui nós temos os percentuais de atividade física no quarto, no oitavo e no 12º mês. Aqui é o grupo intervenção. Nós observamos que no grupo intervenção isso vem de 52%, 63% e 58% de indivíduos que eram classificados como ativos, e esses percentuais eles são levemente menores no grupo controle, mas isso, analisando indivíduo a indivíduo, nesses 3 diferentes pontos, isso foi significativamente diferente. Então, isso aqui é a medida combinada, mostrando que o odds ratio ele é de 2,27. Isso, em termos mais simples, significaria que a chance dos indivíduos colocados aqui no grupo intervenção realizarem, realmente serem classificados como indivíduos ativos, era o dobro em relação ao grupo controle. E aqui está o P, isso pode-se afirmar isso com algum grau de certeza, então isso é significativo. Bom, voltando, nós já vimos a randomização com a tabela 1, nós já vimos a intervenção com a tabela 5, e agora a gente vai começar a fazer a análise dos resultados, olhando aqui o desfecho principal, que eram sintomas de curto prazo, porque é 4 meses,
de depressão. Isso está lá na tabela 2. Bom, eu já vou aproveitar essas medidas aqui para explicar um pouquinho da parte estatística do estudo, que é muito rica. Eu vou até voltar aqui. Na análise estatística, tá? É muito completo, são acho que um, dois, três, quatro. São 4 grandes parágrafos, acho que tem vários conceitos aqui que nós podemos discutir. Quem tiver dúvida, quem tiver algum comentário em relação a isso, pode colocar no Fórum da Evidência Saúde ou no Facebook e a gente discutir. Tá? Isso foi uma análise feita por Intention to Treat e eles também utilizaram algumas outras estratégias para tratar esses dados. Eu já vou tratar dessas estratégias de tratamento estatístico diretamente aqui nessa tabela 2, que é a principal tabela de resultados do trabalho. A tabela 2, então, analisa no quarto mês, então no quarto mês de segmento, os scores de depressão no grupo intervenção, no grupo controle, mostrando aqui é o score bruto 16.12 contra 16.87. Numericamente nós já vimos que a diferença ela é praticamente inexistente. E quando eles fazem pela principal estimativa de resultado, que é a estimativa ITT, que significa Intention to Treat, que é a intenção de tratar, isso tem uma diferença de menos 0,54 no grupo intervenção, sem uma diferença estatística. O que é esse método de intenção por tratar? É um método que leva todos os sujeitos colocados no estudo, inicialmente, todos os sujeitos vão ser analisados nesse ponto aqui, que foi o quarto mês. Então, mesmo aqueles que foram perdas do trabalho, eles são contabilizados nessa análise. Essa tende a ser a análise mais conservadora num trabalho e é o resultado mais recomendado, é a técnica mais recomendada a ser utilizada em ensaios clínicos. Bom, mas eles também fizeram alguns outros controles. Esse controle aqui, que eles chamaram de MICE Estimate, é um controle que busca imputar valores, ou seja, prever valores para aqueles indivíduos que saíram. Então, aqueles indivíduos que foram perdas no estudo, eles têm alguns valores previstos de acordo com o comportamento do grupo todo, e aí a estimativa fica em menos 0,76 no grupo de intervenção, a diferença entre os dois grupos, mas também sem uma diferença estatística. Na análise de intenção por tratar, de intenção de tratar, ajustada para os diferentes locais, então para um clustering de locais, então esse é um estudo multicêntrico, lembrando, e aí eles fizeram uma análise baseada por centros. O resultado também não é diferente. Assim como não há diferença quando eles analisam em relação ao facilitador da atividade física. Isso aqui é o Physical Activity Facilitator. Então eles analisaram os resultados dos indivíduos baseados em cada um dos 5 profissionais que poderiam recomendar essa atividade física, para ver se um profissional ou outro poderia talvez ter um grau de estímulo maior para os participantes, isso poderia ocasionar resultados diferentes, mas não foi o caso, não houve essa diferença. E por último, esse CACE, essa estimativa case aqui, é só uma estimativa para aquele efeito naqueles que realmente completaram o grau de atividade física que eles promoviam, que eles buscavam promover. Aí a estimativa numérica ela aumenta um pouco, ela de 0,54, né, ela vem para 0,86, mas isso ainda assim não tem uma diferença significativa. Tudo que está entre parênteses aqui nesses resultados são os intervalos de confiança, e se vocês observarem, em todos eles vêm de valores negativos para valores positivos, e isso tira a significância estatística nessas análises de intervalo de confiança. Então essa tabela 2,
nós poderíamos dizer, assim, usando o termo de depressão, que é a tabela mais depressiva desse estudo aqui, porque mostra que o exercício não foi suficiente para promover a redução de sintomas, baseado no questionário utilizado, no Beck. Bom, a tabela 3 é similar à tabela 2, porém a tabela 3 leva em consideração os 3 pontos de análise: quarto mês, oitavo mês e um ano. Os scores, eles até vêm reduzindo, então ele vem de 16, o score bruto, para 12 depois de um ano. Mas no grupo controle também há essa tendência, vem de 16 aqui, praticamente de 17, para 13,5. Quando se analisa a diferença entre os dois grupos, isso não é diferente. Então, mesmo num prazo maior, de um ano, a atividade física não conseguiu promover a redução dos sintomas quando comparada a cuidados usuais. Na tabela 4 dos seus dados, nós temos uma outra análise que os pesquisadores fizeram, que foi o uso de antidepressivo, porque se não reduz sintoma, mas pelo menos reduz a quantidade de remédio que as pessoas têm que tomar, já é um efeito positivo. Mas, nesse caso, também não houve diferença entre os grupos, há uma tendência de redução ao longo do tempo, então de 59% de indivíduos tomando antidepressivos, isso vem para 35%. Mas no grupo controle, de 53% vem para 42%, o que não demonstra uma diferença entre os dois grupos, baseado aqui no score. Não demonstra, então, um efeito, uma efetividade da atividade física para reduzir o uso de remédios nessa população. Então, esses aqui são os resultados apresentados. A tabela 5 é aquela que eu já mostrei, que é uma tabela que indica se realmente a intervenção deles cumpriu a premissa esperada, que era de aumentar a atividade física. Bom, discutindo um pouco os dados desse trabalho, pessoal, eu acho que metodologicamente é um trabalho muito bom, está numa revista muito boa enfim, a randomização foi adequada, a análise estatística realmente ali é uma aula de análise estatística, acho que a gente pode explorar depois mais aprofundadamente cada tipo de tratamento que foi utilizado ali. Mas assim, eu acho que o cerne desse trabalho é realmente a intervenção utilizada. Eles utilizaram uma estratégia que é feita no mundo real, que é o profissional indicar exercício físico, vai lá, faça exercício. Eles até, logicamente, utilizaram algo que foi muito mais montado, muito mais estruturado, com manual, e isso é o que se faz no mundo real. Mas esse estudo está dizendo que isso que se faz no mundo real não é efetivo. Isso não ajuda mais as pessoas em relação aos sintomas de depressão. Eu acho que existe a grande necessidade de um ensaio clínico com exercício supervisionado, onde haja o profissional, o centro, esperando o paciente para aplicar exercício. Ou seja, isso seria um estudo diferente, seria um estudo de eficácia, mas eu acho que já pode indicar alguns aspectos em relação ao treinamento que depois podem ser explorados nas estratégias de atividade física e daí, consequentemente, em alguns estudos de efetividade. Eu acho que esse é a principal discussão e a principal atenção que nós temos que ter. Talvez já exista algum estudo grande de eficácia. Eu, pessoalmente, não conheço. Aí, se alguém conhecer, pode indicar e a gente talvez até discutir também aprofundadamente. Bom, um outro aspecto que talvez tenha ocasionado esses resultados é que eu achei a intervenção um pouco leve demais, tá? Eles utilizaram a recomendação mínima, que é 150 minutos. Quando se recomenda o mínimo, quando se recomenda pouco, as pessoas quase não fazem nada, né? Então, os próprios autores comentam que a diferença de atividade física entre os grupos é de
aproximadamente 15%. E que há espaço de uma diferença maior de atividade física no grupo que realmente recebe esse aconselhamento. Então, talvez, se pelo menos nos 4 meses, né, onde a intervenção está mais curta e as pessoas tendem a fazer mais o exercício, se pelo menos nos 4 meses esse grau de aumento de atividade física ele puder ser maior, isso talvez seja algo que ajude mais os indivíduos. E por fim, eu acho que a escolha dos indivíduos foi perfeitamente adequada, só para finalizar. São pacientes que não tinham um alto grau de depressão, pacientes que não eram tão críticos, e eu acho que com esses pacientes que são menos depressivos, a chance de ter adesão ao exercício ela é maior. Então, acho que até nós teríamos maiores dificuldades em promover essa intervenção naquelas pessoas que estão em scores mais altos de depressão. Eu fico à disposição para discutir aspectos metodológicos e também práticos, mas eu acho que esse trabalho é um trabalho que vale muito para quem se interessa na prática profissional com essas pessoas, bem como nessa linha de pesquisa que eu vejo que há bastante espaço. Espero ter contribuído com os colegas e até o nosso próximo Clube de Revistas da Evidência e Saúde. Um grande abraço.